O Alerj Debate está de volta para o seu segundo bloco, hoje falando sobre saneamento básico na região metropolitana do Rio de Janeiro. Deputado Siciliano, a questão do esgoto a céu aberto, a gente encontra muita dessa situação na Baixada Fluminense, sem dúvida. É verdade. Inclusive, essa é o maior problema para as crianças, porque a gente sabe que 86% das doenças, as crianças, são as chamadas doenças de veiculação hídrica, por falta da água tratada e da captação e tratamento de esgoto. Então, se você investe na captação e no tratamento do esgoto, você está melhorando também a saúde pública. Claro. Tem um estudo da Organização Mundial da Saúde que diz que para cada R$1 que se investe na captação e no tratamento do esgoto, você economiza 4 na ponta da saúde. Então, a captação e o tratamento também é saúde, né? E, de novo, muitas das vezes, Fernando, o prefeito vai ao governo do estado, ou vai ao governo federal e pede recursos para fazer uma praça, né? É importante também a praça, mas a primeira coisa que o prefeito tem que ver é a captação e tratamento do esgoto, é a pavimentação das ruas, melhoria na qualidade dos serviços públicos da área da saúde, da educação, né? Muitas das vezes o prefeito prefere embelezar a cidade do que buscar as obras que são fundamentais para a saúde pública. Fazer maquiagem, né? Pois é, Fernando, o deputado André entra num elemento importante, muito até pela experiência dele como prefeito, ele sabe disso, e poucas são as prefeituras que se credenciam junto ao governo federal para receber dinheiro de investimento de projeto. Aí tem dois elementos que são importantes. Primeiro, essa mudança da liberação de verbas que existe hoje é uma consequência, uma mudança importante que teve no governo Lula, no cálculo do superávit fiscal, né? Ou seja, muito bem aqui colocado pelo André, investimento, na verdade isso não é gasto, isso é investimento quando você investe na qualidade do saneamento básico. Por quê? Porque você tem uma prevenção no que diz respeito a um problema de saúde pública hoje. A quantidade de doenças que se originam disso são imensas. Quando você faz essa mudança do ponto de vista de investimento de infraestrutura, onde isso deixa de ser um gasto e passa a ser uma linha de investimento real, e você tem essa liberação maior de recursos, você passa agora a ter um outro problema, que é a falta de qualidade vamos dizer assim, na confecção de projetos que possuam essa habilidade para pegar esse recurso e investir. As prefeituras hoje, poucas são aquelas que conseguem, por questões de salário, por questões de salários baixos, enfim. Então, nessa hora entra o diferencial da qualidade do gestor. Como muito bem aqui o André colocou, conseguiu fazer certamente porque conseguiu valorizar o seu profissional, valorizar o seu servidor na condição de um engenheiro, de um técnico, que consiga fazer com que esse projeto seja bem escrito, bem feito, para aí sim você ter a liberação do recurso. Está aí obras importantes acontecendo hoje em função dessa parceria, e o município tem um papel importante, porque é a ponta, é quem muitas vezes executa esse investimento. Para vocês terem uma ideia, do ano de 2007 ao ano de 2009, o governo federal investiu mais de 700 milhões de reais em obras de infraestrutura na Baixada Fluminense. Sim. Fruto desse entendimento do governo do estado, do governo federal. Tem mais de 4 bilhões de reais do PAC sendo aplicado no estado do Rio de Janeiro e também na Baixada, nas comunidades, aqui também da capital, que é fruto desse entendimento, governo municipal, governo do estado, governo federal. Isso está sendo muito importante para o estado do Rio de Janeiro. Então essas parcerias, que elas extrapolam não só em obras de infraestrutura, mas próprio de entendimento de governos mesmo. Isso é muito bom para o estado do Rio de Janeiro e muito bom para o Brasil. Essa questão eu queria voltar ao esgoto, a questão do esgoto a céu aberto. Eu estive em Curicica há uns 2 meses, fiz uma reportagem, e eu vi crianças em cima de dejetos humanos, brincando, com esgoto aberto ao lado. Quer dizer, isso, como você falou, é questão de saúde da pessoa, né? Sem sombra de dúvidas. E a gente, como eu falei no início até da reportagem, nós vivemos 20 anos de brigas políticas, da falta de responsabilidade. Você não precisa, você pode nós temos casos no Brasil, isso é importante que seja dito, na gestão do governo federal atual, em que você tinha os 3 entes de 3 partidos que não têm nenhuma relação política, mas que funcionava, porque havia o interesse público. Esse talvez seja o grande problema que o Rio de Janeiro sofreu ao longo de 20 anos. Evidente, muita coisa está melhorando, mas tem desafios importantes nessa área, em especial de infraestrutura e saneamento, e que a gente precisa avançar, precisamos corrigir. Você está falando de Curicica, Jacarepaguá, é a minha área onde eu resido, inclusive, e é real, é verdade. É verdade. Foi inaugurado agora uma estação de tratamento, não tem 1 ano,
uma coisa que já era para estar, já era uma realidade de uma exigência há mais de 20 anos. E pleno vapor, devia estar muito mais tempo. Né? Há muito mais tempo resolvido esse problema e você vê pontos que ainda precisa avançar, ainda precisa de obra de infraestrutura. E é um papel constitucional, é importante dizer isso. Nós, deputados, temos que fiscalizar o Poder Executivo, isso é um papel nosso. Agora, a fiscalização passa pelo princípio também propositivo. Você fiscaliza, você identifica o problema e indica onde você pode, inclusive, construir e como fazer essa construção. O papel da comissão, das comissões é esse também. Qual a sua opinião, deputado? Fernando, o Estado do Rio ficou por muitos anos impedido de tomar empréstimos para investir na captação e tratamento do esgoto. Há pouco o Estado ganhou o chamado investimento crédito, né? Um certificado para ele poder captar recursos a juros baixos. Nós sabemos que tem um entendimento com o BNDES, também com a Caixa Econômica, onde o Estado vem pleiteando recursos para investir em obras de infraestrutura, como eu digo, não só na Baixada Fluminense, mas todo o Estado do Rio de Janeiro, né? E é uma realidade, porque esses investimentos precisam ser feitos com urgência. Nós temos aí 2 grandes eventos, né? 2014 e 2016, Copa do Mundo e Olimpíadas, e a gente precisa deixar um legado. Captação, tratamento de esgoto, distribuição de água, obra de infraestrutura, de saneamento, de galerias na Baixada Fluminense e, fundamental, transporte. Porque, por muito tempo, a Baixada foi vista como uma cidade dormitória. As cidades no entorno ali toda da Baixada Fluminense, o morador se desloca da cidade da Baixada para vir trabalhar no Rio. Muitas das vezes ficando 2, 3 horas para chegar ao emprego e para voltar 2, 3 também. Perdendo 5, 6 horas dia. Então a gente precisa também melhorar a qualidade do transporte público e criar as condições para que a gente possa levar também o desenvolvimento econômico para os municípios da Baixada. Tem uma legislação muito importante que é a redução do ICMS de 18% para 2% para a Baixada Fluminense. E então os municípios que já se prepararam, que tinham áreas industriais, estão hoje tendo possibilidade de trazer empresas. O município de Paracambi está vivendo isso. Nós criamos em 2002 um condomínio industrial e hoje, por conta dessa redução do ICMS, muitas empresas estão se dirigindo ao município de Paracambi, como está indo para Queimados, Japeri. Então isso é bom. Revitalizando a região, né? Isso é bom porque o morador da cidade vai ter o trabalho próximo. Agora, também não basta ter, né, esses investimentos e não ter a mão de obra qualificada. Né? Fundamental também cursos técnicos, que o Estado possa estar disponibilizando para as cidades da Baixada escolas técnicas estaduais. Nós tivemos a sorte no município de Paracambi, eu dizia no início, o município adquiriu um complexo industrial, uma fábrica de tecido de 1871, que chegou a ter 5.300 operários. Era a maior indústria da América Latina quando inaugurada. Essa fábrica abriga hoje uma escola técnica estadual, uma escola técnica federal, que o presidente Lula nos deu a honra de visitar a cidade de Paracambi no dia 9 de junho de 2006, onde inaugurou uma escola técnica. Hoje o Instituto Federal, né, o antigo Cefet. Temos 7 cursos públicos superiores nesse complexo, tem uma escola de música. Lá estudam mais de 9.000 alunos por semana. Né? Então, é um trabalho também que a gente viu, não só ter a área industrial, mas também ter a possibilidade da formação da mão de obra, com escola técnica, com cursos superiores, né? Para que os moradores também, não só da cidade de Paracambi, como no entorno, tem morador de várias cidades do entorno ali, estudando na cidade de Paracambi, fazendo um curso superior, fazendo um curso de ensino médio técnico, né? Ou mesmo os cursos básicos. Então, isso é de fundamental importância para que a gente possa ter, né, a formação e ter o próprio morador ocupando os empregos que vão ser gerados nessas cidades. Porque muitas das vezes, a gente sabe de investimentos, por exemplo, a Volkswagen Resende, quando inaugurada, gerou 172 empregos, com muitos recursos públicos, com incentivos fiscais, e os empregos eram tão qualificados que teve que vir técnicos da Alemanha para trabalhar. Só ficou mesmo para a cidade, na ocasião, os empregos mais elementares, como vigia, serviços gerais. Então a gente quer mudar essa realidade. E o Estado investindo, né, na formação, agora com os centros vocacionais, né, os CVTs, também todo o Estado do Rio de Janeiro, isso forma a mão de obra tão necessária para que os moradores dessas cidades também possam ocupar esses empregos que estão sendo gerados. Deputado Robson Leite, eu estava vendo na internet que há muitos anos atrás, há 60, 70 anos atrás, as escolas técnicas, como o deputado Ciliano citou, tinham um muito maior número no Rio de Janeiro e no Brasil todo. Isso foi acabando.
É a hora de revitalizá-las? Exatamente. E isso é muito legal de abordar, porque o governo do presidente Lula, em 8 anos, construiu 214 escolas técnicas. Muito bom. No Brasil, hoje, nós temos, se eu não me engano, 314. Ou seja, o governo Lula fez em 8 anos muito mais que da história republicana brasileira. Isso dá um caráter de oportunidade, de uma mão de obra qualificada muito grande. E também muito em função dessa mudança do que é realmente investimento, o que é despesa, em especial na questão do superávit fiscal primário. Isso foi fundamental para esse tipo de investimento. No caso, o André, se não me engano, era prefeito quando foi construída a escola técnica, lá naquela região, graças a essa articulação de uma prefeitura junto ao governo federal, junto ao governo do estado. É importante isso é fundamental. E a gente vive um advento de oportunidades muito grandes, os desafios estão colocados, é importante que se diga isso. O Rio de Janeiro passará, nos próximos 10 anos, no seu período de maior transformação em termos de infraestrutura. E eu não estou falando apenas de Olimpíada e nem de Copa do Mundo, não. Talvez esses sejam até os menores impactos, por incrível que pareça. Eu estou falando do Comperj, por exemplo. Ah, sim. O Comperj vem hoje uma construção para o estado do Rio de Janeiro de um impacto que pode ser para o bem ou para o mal. Depende, inclusive, da nossa responsabilidade enquanto legisladores de se preocupar com aquele investimento, de construir um regramento estadual e até uma composição, por exemplo, de um fundo onde esses municípios se desenvolvam, mas se desenvolvam de uma maneira assim ordenada. Tem municípios naquela região que, por exemplo, não tem um plano diretor e tem todos os requisitos para isso, legais. Não tem exatamente pela falta dessa articulação. Se você dá o dinheiro, dá o recurso, mas não cobra metas na área de saúde, de meio ambiente, na área de educação, preservar a região, né? Você causa um problema como foi causado há 30 anos atrás com a Petrobras, em Macaé, que foi uma tragédia do ponto de vista ambiental, social e urbano, porque o dinheiro chegou, o investimento chegou, e ninguém se preocupou de como que ele seria investido, também, né? Qual é o impacto que traz. Então o investimento tem que chegar, mas tem que ter um ordenamento importante nesse sentido. Nosso tempo está acabando, eu queria as considerações finais de vocês, mas sobre um assunto. A presidenta Dilma Rousseff, durante a campanha eleitoral, afirmou que vai continuar investindo na Baixada, no Rio de Janeiro. Isso é muito bom, quer dizer, a política do presidente Lula vai ter continuidade, na opinião de vocês? Não, com certeza, né? A gente acompanha o governo federal e a gente sabe que agora mesmo teve um contingenciamento de 50 bilhões e o PAC foi preservado. Tem lá a Minha Casa Minha Vida como um programa, né, que está construindo mais de 1 milhão, já contratou mais de 1 milhão de novas moradias, né? É fundamental porque nós temos um déficit grande de moradias em todo o Brasil, gera emprego porque a mão de obra da construção civil tem uma dinâmica própria, né? Hoje a gente sabe que o Brasil cresceu muito no ano de 2010, esse ano a expectativa é entre 4,5% e 5%, e a gente precisa, né, não só gerar o emprego, mas também construir novas moradias para que as pessoas que hoje têm a possibilidade de adquirir uma casa possam também morar com dignidade. Os investimentos estão mantidos, né, e o primeiro ano de todo o governo, apesar de ser um governo de continuação, tem a dinâmica própria do administrador, né? Então, a gente espera que esse contingenciamento, mais para o final do ano, seja liberado, descontingenciado, porque a arrecadação também está subindo e isso vai possibilitar lá na frente que ela possa descontingenciar parte desse orçamento do ano de 2011. Então, a gente espera mais avanço, vamos avançar mais com a presidenta Dilma. Deputado Robson, a gente está acabando, nosso tempo já estourou. Rapidinho, suas considerações finais. É isso, eu acho que tem desafios importantes. O déficit habitacional do Brasil é de 8 milhões de moradias, próximo a isso. Então, esse é um investimento que a gente espera que tenha uma continuidade, que cresça, é fundamental, gera emprego, gera um respeito à dignidade da pessoa humana muito grande. E o último plano habitacional antes do Minha Casa Minha Vida era o BNH, no final da década de 70. Quer dizer, mostra o quanto que tivemos aí um período de vácuo na política habitacional do Brasil. Há muito o que fazer ainda, em função desse vácuo. Estamos no caminho certo, esperamos continuar e aprofundar essas mudanças. Ok. Deputado Robson Leite, deputado André Siciliano, muito obrigado pela presença de vocês na Alerj Debate. E nosso programa vai ficando por aqui. Se vocês quiserem rever este programa ou qualquer outro de nossa programação, acesse o site www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense.